Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começo dizendo essa frase, que está no meu coração há um bom tempo. Quanto mais sou de Maria, mais sou de Jesus. Quanto mais sou do Espírito, mais a luz nos conduz. Quando somos de Maria, vivemos a plenitude do nosso ser mariano, nós somos de Cristo, porque Maria é aquela que nos aponta, é seta que nos leva ao Cristo Jesus. Quanto mais somos do Espírito, Maria que foi cheia do Espírito Santo, mais a luz nos conduz, a luz do mundo, Cristo Jesus. Maria foi aquela que em tudo soube viver o tempo de Deus na sua vida. Nas dificuldades, nas dores, nas alegrias, na sua maternidade, na visitação do anjo, em todo momento, ela soube entender o tempo de Deus em sua vida. E aí deu uma resposta a tudo que ela passou. Às vezes a gente pensa que a vida de Maria foi só a contemplação de ser a escolhida e trazer o Filho de Deus. Não. Maria também sofreu. Maria chorou. É bom lembrarmos que aos pés da cruz, ali ela estava, vendo o seu filho morrer. Mas ela deu um sentido porque ela também, conhecedora da palavra, ela entendeu o tempo de Deus. Eu te pergunto já no início desta manhã, você tem entendido o tempo de Deus na sua vida? Você tem compreendido este tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos aí neste tempo pandêmico ainda assim, enfrentando, combatendo. Eu disse isso esses dias, eu acho que foi no acampamento Livrai-nos do Mal, que foi o nosso primeiro acampamento depois que as portas da chácara reabriram, o Tiago estava lá, e eu falei, eu tenho certeza absoluta, e me perdoe os teólogos de plantão, se São Paulo vivesse nos tempos atuais, quando escrevesse a carta de São Paulo aos Efésios, ele ia escrever o seguinte em Efésios 6, lá quando fala de revestivos da armadura de Deus, tenho certeza que ele ia colocar, revestivos da armadura de Deus, terço na mão, cruz num lado, álcool gel no outro, máscara na cara e vamos para o combate. As palavras atuais da vida. Nós estamos em 2021. 2021 é um tempo. E nesse tempo nós temos que saber viver a direção de nosso Deus. E aí dá sentido a tudo que vivemos. Separei a palavra que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8. Este final de semana eu estive na missão no Mato Grosso, tive há 15 dias atrás e retornei para a abertura da campanha da Chave de Davi. Também ali atendi alguns irmãos da comunidade, hoje fazendo parte do conselho da comunidade, a gente atende os irmãos para estar ali escutando, vendo as demandas, as necessidades. E voltando ontem, eu tenho uma árvore ali não é a Dutra. Quando a gente sai, Tiago, ali na Ayrton, antes da Ayrton Senna, é Carvalho Pinto. Carvalho Pinto. Então eu sempre venho por ali e tem uma árvore que eu me identifico muito com ela. Eu chamo ela, eu digo é a minha árvore. E há um tempo atrás eu passei, ela estava sem nenhuma flor, ela estava seca. E quando eu passei agora, e ela é uma árvore que fica ali num canto sozinha, um canto muito lindo. Quando eu passei ontem, ela estava maravilhosa. Beleza. E aí eu lembrei logo dos IPs que tem na Canção Nova, né? Aí eu falei, realmente, como nós temos que saber esperar o tempo? Há tempo atrás, olhando para aquela árvore, a vontade que tinha, dizer, vamos cortar, que está morta, está seca, não tem vida. Deixa para lá. Não, mas foi o tempo de Deus. A palavra diz isso. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar
tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo de guerra e tempo de paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tudo tem seu tempo. Qual é o tempo? Qual é o tempo que você tem vivido? E ali, vim já pensando, meditando, aí me lembrei que há um tempo atrás, eu já meditei essa palavra há um tempo. Mas a palavra de Deus, ela nunca se repete, ela se renova. Quantos anos de Sorrindo para a Vida, é impossível que nós não tenhamos repetições de palavras meditadas. Mas no momento oportuno e no tempo presente, é uma palavra de ordem para mim e para você. E olhando para aquela árvore ontem, florida, eu disse: Senhor, que eu renove em mim e nos meus irmãos que nos vão acompanhar, e agora que estão acompanhando, o entendimento deste tempo. Quero começar com o tempo de orar, tempo de oração. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer fazer, antes de qualquer planejamento, é preciso entendermos que nós estamos num tempo de orar. Não quero ser repetitivo nas palavras, mas vou dizer: a pandemia foi um grande tempo, está sendo um grande tempo de voltarmos para Deus, para estarmos em Deus, entendermos que com Ele tudo e sem Ele nada. O trabalho mais poderoso que o cristão, nós, povo de Deus, podemos fazer é rezar, é orar. Antes de qualquer projeto, trabalho, missão, voltemos a sermos homens de oração. Tempo de orar. Olha, você tem tempo para tudo. Eu sou super atenado nas mídias sociais. Eu tenho vários grupos de WhatsApp. Eu tenho vários irmãos que falam comigo. Eu procuro responder a cada um ao seu tempo. E eu não deixo ninguém no vácuo. Sou super fiel às mídias sociais. Busco ser, porque eu entendi que é evangelização. A minha preocupação não é chegar a 1 milhão, não. É chegar a 200 milhões, sim, se for preciso, porque eu sei que é a palavra de Deus. O meu ministério sacerdotal tem que ser. A palavra diz que a luz não pode ser colocada debaixo de uma mesa. É acima, tem que ser visto. Então, mas eu tenho que saber que qual é o tempo primário. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso acordar e fazer as minhas orações. Tempo de oração. O nosso quarto de guerra. É preciso voltarmos. Eu escrevi assim: Padre Bruno, meus irmãos, precisamos reativar o nosso quarto de guerra. O nosso quarto de batalha. O que é isso, Padre Bruno? Quarto de guerra? É botar armamento? É encher de armamento. Terço, cruz, vela, santo, a palavra de Deus. Mês de setembro, mês da Bíblia. Lá em Lorena Sapa, eu pedi isso ao povo de Deus. Eu não quero na missa de quinta-feira ver ninguém sem uma Bíblia na mão. Pegar a palavra de Deus, nos revestir da armadura de Deus, que é a palavra que nos alicerça. Então, reativemos o nosso quarto de guerra. Padre, como esse quarto de guerra é um espaço, olha, se na tua casa só tem um cômodo, tu pega um canto daquele cômodo, pode ser de lado da sua cama, pode ser de lado de uma geladeira, do lado de um fogão, mas você vai ter aquele cantinho ali que você vai expressar: ali é o meu local de combate. E antes de sair, eu vou me colocar em oração e dizer: Senhor, estou revestido, me ajuda, vamos para a guerra. Ali você vai colocar os seus propósitos, é o local das suas lágrimas, das suas metas. É voltar à oração. Primeira coisa, voltemos. E eu aqui colocava: reativemos. É preciso reativar. Padre Jonas, muitas vezes na Canção Nova, ele foi escrevendo, e sempre ele escrevia algumas retomadas.
O que é retomar? Retomar é algo que a gente já vivia e foi pelo esquecimento, pelo esfriamento, deixando. Aí retoma. Então nós precisamos retomar diariamente, nós precisamos reativar. Então o padre falou do tempo de orar, tempo de rezar, tempo para rezar. Eu não tenho tempo, padre. Tem, deixe de ser enrolão e deixe de ser mentiroso para você mesmo. Porque a gente tem tempo para tudo. Tem tempo. É só questão de administrar o seu tempo. Padre, como é que o senhor reza o rosário? O rosário são 4 terços. Gente, se a gente não aproveitar os tempos que nós temos, eu digo que a minha maior dificuldade do terço é o começo. É o primeiro terço. Então o que é que eu faço? Eu vim para o Sorrindo para a Vida, entrei no carro, vim para cá, vim de carro, porque daqui já vou para o trabalho. Então, sair de casa para cá não dá para rezar o terço. 2 minutos. O que é que eu fiz? Em nome do Pai, creio em Deus Pai, as 3 Ave Maria. Comecei o primeiro, eu já rezei um mistério. Pronto. Aí eu comecei, parei. Saindo daqui, vou para o meu trabalho, vou para outro mistério. Assim a gente vai. Aproveitando o tempo de Deus, fazendo a nossa vida uma oração. Quantas vezes na Canção Nova a gente fala isso? Vida de oração. Então, primeira coisa, tempo de orar, tempo de rezar. Segundo, uma vez que eu estou rezando em oração, eu vou começar a ver que tem coisas na minha vida que precisam. Então, agora é tempo de cuidar-se. Cuidar. Mas o que é esse cuidar-se, padre? Cuidar-se num todo. Às vezes nós podemos chorar pela dor causada, pelo que aconteceu, mas em nosso interior temos que ter a certeza e a alegria do Senhor em nossa vida. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: fique atento ao seu modo de viver. Como nós estamos vivendo? Este conselho de Paulo é muito válido, pois temos a tendência de nos descuidar quando estamos cansados, quando estamos tristes, podendo ser pegos de surpresa, desprevenidos. Aí eu colocava 3 pontos aqui no meu caderno: vigilância, revisão de vida, não podemos esmorecer. Retornei ao quarto de guerra e coloquei assim: se Jesus chegar, como é que a gente vai estar? Agora pela manhã eu escutei uma sirene. Eu não tinha escutado essa sirene. E aí veio assim: imagine que aparecesse em nossa vida assim, uma sirene tocasse e todos escutassem assim: vão à frente de casa, saiam dos seus quartos, Jesus está voltando. Pegue apenas uma coisa para você. O que você ia ficar no seu quarto preocupado de coisa? O que é que você queria levar? Como é que você está? Onde você está firmado na... Aí eu me lembro que a Bíblia estava com a cruz em cima. Aí eu disse: olha, se é Jesus que está vindo, eu não vou preocupar com os meus santos, com o meu quarto de guerra. Eu não vou preocupar com a minha identidade. Eu só peguei, não sei porque, me veio só a palavra e a cruz disse. Aí eu falei: mas será, Padre? Será que você não ia atrás da sua carteira, da chave do carro? Será que você não ia ficar atrás de roupa? Tempo de cuidar, de avaliar o tudo. Como eu estou realmente vivendo este tempo, essa vigilância? Precisando cuidar de nós, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, do nosso despojamento, do entendimento que tudo vai passar. Cuidar de si para cuidar dos outros. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, antes de dar, eu preciso preencher. Lá no Mato Grosso, a campanha da chave de Davi é um tríduo de oração. Jesus, aquele que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. São 3 missas. A primeira missa é rezar pelas suas necessidades pessoais. A gente às vezes reza para tantas pessoas, a gente pede tanto pelos outros, e nós? Então é tempo de cuidar-se para cuidar dos outros. É tempo de alicerçar-se, se firmar, porque imagine uma coisa, imagine uma pessoa que não está firmada na rocha, e vem outra pessoa que também não está firmada, e vem uma correnteza. Se as duas derem a mão, o que é que vai acontecer? As duas vão embora. Mas se você está ali, buscando se firmar na rocha, e vem uma pessoa que não está, e a correnteza vem, a possibilidade de você estender as mãos e segurar ela é bem maior.
porque você está firmado. Tempo de orar, tempo de rezar, tempo de cuidar de si, pensar um pouco na vida. Excessos, exageros, renúncias, o que precisa ser deixado para trás. É preciso. Esses dois principais. Tempo de plantar. Tempo para plantar. Ah, padre, mas eu não sou agricultor. Todos nós somos. Somos vigilantes. Temos que entender da agricultura, porque a nossa vida, ela está norteada nisso. A gente quer muitas vezes a colheita, a gente quer os resultados imediatos, e nós somos um povo bem imediatistas. A gente não sabe esperar, né, Valdênia? A gente quer tudo para ontem, né, não, Paula? É assim. Então, plantar. Tempo para plantar. O que plantar? O que você quer plantar? O que é que você quer, o que você quer colher? Antes de plantar, você tem que pensar, o que é que eu quero colher? Então, se eu quero colher isso, eu preciso plantar isso. E aí eu vou entendendo a dinâmica do tempo. Para plantar, eu tenho que definir o lugar e ver se é compatível. Espera aí, eu estou querendo construir um matrimônio. Imagine, eu vou dar um exemplo de um jovem. Um jovem que conheceu Jesus, um jovem que quer uma vida nova. Não, eu quero construir um matrimônio, quero uma mulher de Deus. Mas você vive nas baladas do mundo, vivendo totalmente com as bebidas, prostituições. Qual é a mulher que vai? De Deus, porque você que falou. Qual é a mulher de Deus que vai querer estar com você se você está plantando onde não vai colher o resultado devido? Então, qual é o terreno? É compatível? O que você quer realmente? Precisa renúncias, preparar a terra, ter paciência. Você precisa entender que é necessário ver as sementes e cuidar delas. Eu, quando começava a pensar no tempo do plantar, eu me lembrei muito e sou muito grato a Deus, né? Quando eu falo, Paula, eu acho que o Tiago, que me conhece foi meu irmão de turma, nós entramos juntos. Tiago, um carinha de bebê na época, novinho. Não continua? Ainda? Não, tá velho, meu filho, tá velho. Já chega, já vem cabelo branco na sua barba, não é só eu não. Só eu que envelheço essa canção nova, velho? Não, todo mundo, tá velhinho. Tá mais devagar, mas... Tá mais devagar. Mas a minha vida é muito assim, é na vida mesmo. Eu não vivo sobre as nuvens, é na vida. De teorias, né? É prática. Eu digo que é na prática. Então todos sabem, eu estava aqui em Cachoeira, fui para Brasília, aí maravilha, alegria, rezar por Brasília, rezar pelo Brasil, e fui com tudo, a bendita chegou. Bendita, para não falar a palavra maldita, a bendita chegou, porque tudo que nos acontece favorece. Se a gente não e agradece, então chegou a pandemia, puf. Aí lá vem o que fazer, aí comecei a capela online em São Bento, foi ali meu quarto de guerra, para rezar, tal. Em julho, fui para a missão de Gravatá. Disse isso e tenho dito e não tenho receio de dizer, foi eu que pedi para a Canção Nova, preciso dar uma renovada, eu estou cansado, fui para Gravatá. E em Gravatá vivi uma das maiores experiências, primeiro porque foi o meu lugar, onde eu tive o meu chamado, lá em 1º de maio de 2000, e o lugar onde eu retomei as forças e a certeza do tempo de Deus. E ali na vida eu experimentei algo muito concreto, que muitos conheceram com a nossa capela online, a Horta São Bento. Né? Foi um processo maravilhoso, porque eu vi na vida, eu nunca tinha plantado, eu não nasci na agricultura, mas entendi que o meu pai... o meu pai do céu, né, é o agricultor e a gente tem que saber também plantar para colher. Eu comecei a fazer, eu quero aprender. Olhei para o terreno do rincão, eu escrevi aqui, definir o lugar e ver se é compatível. Não adianta querer pegar uma semente, vamos supor, de uma fruta aí, eu nem sei, uma fruta que não nasce naquele lugar e plantar. Você vai perder tempo. Eu vou pegar uma terra seca, o que é que nasce nessa terra seca? Qual é a possibilidade de nascer? Eu estou falando isso para trazermos para a vida.
Porque não adianta fazer o faz de conta. Olhei para o terreno, aí falaram, padre, aqui já teve algum plantio. Eu disse, então é aqui que a gente vai começar. E ali eu comecei. Defini o espaço da terra, preparei. Ó, tem até as imagens ali, ó. Olha ali, ó. Falando assim, aqui, ó, terra seca. Vai passando aí, produtor. Olha, enxada na mão. Acompanhei, isso é muito legal. Um processo. Nossa. Preparei a terra. Olha, quando eu coloquei essa terra preparada aí, a minha vontade era jogar semente no outro dia. Aí Marcos, nosso irmão do segundo elo, disse, paciência, padre, tem que molhar, tem que preparar a terra, tem que ter o tempo... Aí, ó, fiz o canteiro, a terra já estava sendo molhada, preparada, para que a semente fosse locar. Olha a diferença da terra como já está. A coisa foi acontecendo até chegar à definição das sementes. O que é que eu quero plantar? Adianta naquele espaço ali plantar abacaxi? Não adianta. Porque o espaço não é devido para abacaxi. Eu pensei no coentro, pensei na tomate, pensei no alface. E ali eu fui colocando as coisas e entendendo o processo. Paula, quando a gente começou a colocar a semente, e aí o entendimento também que não adianta pegar e colocar tudo no lugar. Não, tem que fazer o espaço, espalhar a semente e esperar. Todo dia eu ia lá, aguava de manhã, Marcos ia tarde, eu ia de manhã, Marcos à tarde, e eu doido para ver nascer o primeiro brotinho. Olha o primeiro brotinho. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei agoniado de alegria. Eu disse, ai, está nascendo. E a coisa foi acontecendo, a gente foi vendo o processo, a evolução. Chegou um momento que começou a nascer o bendito mato, que é o joio, a tiririca, que a gente fala no Nordeste. Aí eu fui arrancar aquele matinho que é o joio, né? Quando arranquei que eu fui olhar, tirei um pedaço do alface. Arranquei o quê? O joio e o trigo. Aí a palavra não fala, né? Deixa primeiro crescer para poder separar o que é joio e que é trigo. Tá entendendo a vida? Aí eu, desculpa, alfacezinho, eu lhe arranquei. Aí tentei colocar de novo. É vida. Até o momento final de nós termos alface, coentro suficiente, tudo organizado na hora, foi um processo. E quantas coisas, olha aí o alface, que coisa linda. Eu vou dizer uma coisa, quanta coisa dentro de mim fez nascer e entender o tempo de Deus. Eu fiquei 1 ano, eu saí de Brasília, eu cheguei em Gravatá no dia 31 de julho de 2020. E quando eu vim, fui de carro, no meio do caminho o Senhor falou para mim, você vai ficar 1 ano. E esse ano será um ano de fecundidade do seu sacerdócio, para a sua vida. Cheguei na missão, falei para alguns irmãos, alguns falaram, não, padre, será? Eu disse, o Senhor me falou. E eu saí de Gravatá, pela providência de Deus, na condução de Deus e no tempo de Deus, justamente a minha última missa, o dia que eu saí de Gravatá foi 31 de julho de 2021. Não foi coisa organizada do Padre Bruno, não foi matemática do Padre Bruno, são as coisas de Deus. Eu precisava voltar para a Cachoeira imediato, tinha posse do conselho, tinha reunião disso, daquilo. Quando olhamos, eu com o Danilo, responsável lá de Gravatá, a data, padre, o senhor tem que, esse é o último dia, o senhor tem que viajar dia tal. Que dia eu voltei? 31 de julho. Quanto tempo eu fiquei? 1 ano. O tempo de Deus. E nesse tempo eu mergulhei verdadeiramente. Eu fui entendendo que até para colher, e aí o padre trouxe na vida, até para colher, e olha, foi alface, machixe, se eu fosse colocar, os machixe que nasceram de Gravatá e até João Pessoa, os meninos não aguentavam, padre, pelo amor de Deus, não aguenta comer mais machixe. Era de, amo machichada no coco, delícia. Para tudo isso acontecer foi um processo. E nesse processo eu fui entendendo o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus na sua vida. A nossa vida é um processo contínuo de entendimento do tempo de Deus em cada momento da nossa história. Quando Deus faz, quando Deus não faz, quando Deus abre, quando Deus fecha, quando vem a alegria, quando vem a tristeza. Gente, olhar para a palavra e dizer assim, tempo de destruir, tempo de construir. Pelo amor de Deus, o que é que a gente vai destruir?
Quando a gente fala de destruição, a gente pensa só coisas ruins. Mas nós temos que destruir coisas ruins da nossa vida. É preciso destruir. Não adianta nem, como é que eu posso dizer? Não, vamos derrubar. Não. O que derruba pode levantar. Quando fala matar, nós temos que matar. Olha, a pior coisa que tem é o homem velho adormecido. Homem velho não deixa... a gente não pode pedir que adormeça. Tem que pedir que ele morra. Porque quando ele se levanta, levanta muito mais furioso. Tempo de rasgar e tempo de costurar. São coisas que a gente às vezes não... Mas dentro da história, e nós temos uma história de salvação, dentro da história, uma folha que cai tem um para quê. E aí quando eu estou firmado na palavra, tomado da cruz do Senhor, proclamando cada vez mais que o sangue de Jesus me cura e me liberta, eu vou entendendo o tempo devido. Existe tempo para perder e tempo para ganhar. Volto para dizer que as escolhas são necessárias em nossa vida. Atenção, família, juventude, povo de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que tomar a decisão, o que nós queremos. Você quer um bom plantio? Você quer uma boa colheita? É preciso plantar. Quando a gente planta bênção, a gente colhe bênção. Quando a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Isso não quer dizer que as dificuldades virão. Vai vir. Isso não quer dizer que vai ser só maravilhas. Não vai. Mas o meu olhar está voltado para o Senhor. Escolhas, decisões. Vinho novo não pode misturar com vinho velho, com coisas velhas. Você não pode, eu dava o exemplo de um jovem, né? Você jovem que quer uma vida nova, você não pode pensar num futuro, num matrimônio, numa família em Deus, se você ainda tem seus vícios do passado. Do álcool, da bebida, da prostituição. Não adianta, não dá para ficar com o pé lá e pecar. Eu sempre lembro de uma pregação do Padre Jonas falando, e o padre com aquela expressão dele, ele falava, um pé lá e um pecar são duas barcas que se elas se afastam e você vai se cortar ao meio, você cai. Pé lá e pecar é pecado, não dá, é decisão. Então até no tempo de Deus eu tenho que saber que eu preciso decidir, né? Depois que eu olhei para o terreno, pensei com o Marcos o espaço, olhamos tudo, definimos tudo, a decisão, o que plantar. Aí eu pensei, o que é que eu quero colher? Não, eu quero alface, eu quero coentro, eu quero machixe, então eu vou definir. A indecisão é a pior coisa do mundo. Então eu colhi o que plantou. Assim é na vida, assim é na nossa história. Precisamos renunciar para o novo chegar. As renúncias fazem parte. As perdas, quando fala, né? Tempo para perder e tempo para ganhar. Eu vou fazer 14 anos de padre em dezembro, vou fazer 22 anos de chamado no próximo ano, 20 anos de canção nova, e eu precisei perder muitas coisas. Eu lembro muito das minhas amizades da faculdade. Os meus primeiros anos da canção nova, eles não entendiam. Eles conheceram um Bruno, dançador de forró, pé de valsa. Sapo, aqui era um negócio. Festas, balada, tudo. De repente você, padre, estou na canção nova. O que é que eu precisei? Dar o tempo. O tempo. Mostrei para eles que aquilo tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Até todos entenderem como foi linda uma ida minha, eu já seminarista, e ali eu com os meus amigos. E ali, uma mesa enorme, onde nós sentávamos para as bebidas, ali nós estávamos todos sentados, e eu partilhando a minha vida de busca de santidade, falando da castidade, colocando os princípios, os valores. E quando me deparei, estávamos praticamente uma noite toda, sem nada de errado, e mostrando o tempo de Deus. E ali eu fui trazendo de volta cada um deles, né? Então, como a gente precisa saber? A gente precisa perder para ganhar. Não dá para ser tudo do jeito que a gente quer, Paula. Eu tenho uma identificação muito grande com os jovens e Deus me trouxe essa... Eu sou muito grato a Deus. Eu digo que... Eu falo muito no Mato Grosso, né? Porque para mim foi uma das maiores experiências de vida sacerdotal que eu tive, né? Eu vivi 7 anos, estava pensando, Valdir, nesses dias. Eu só morei em Cuiabá 7 anos. Já vão fazer 5 anos que eu saí.
se parar para pensar, daqui um tempinho, o tempo que eu fiquei já é o tempo que eu já estou fora. Não saiu. Mas parece que eu estou lá ontem. E é impressionante ver o processo daquela juventude, você conheceu também ali, de ver muitos deles hoje com filhos, os filhos eu batizando, vendo crescer. Eu me sinto avô. Tem filhos lá que me chamam de vô Bruno. Se eu mostrar um áudio aqui agora, oi, vô, benção. Ai, que fofo. Mas como foi um tempo necessário? Como foi um tempo de perdas? Um tempo de não entendimento de muitas coisas? Eu não sei qual é o seu tempo. Valdênia tem um dela, Paula tem um dela, o Sapo tem um tempo dele, o Tiago também tem, o Padre Bruno está vivendo. E nesse tempo eu quero colocar na minha vida, eu trouxe essa palavra, a gente está quase terminando, Romanos capítulo 8, nem precisa abrir a Sagrada Escritura, eu leio para você. Romanos capítulo 8, 28 a 30. Quando nós entendemos o tempo de Deus, quando nós estamos alicerçados no Senhor, quando nós damos valor a tudo que vivemos, entendemos que o tempo de perder e o tempo de ganhar vai passar e vai acontecer, a palavra diz, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio, pois os que Ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que esse seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Ele predestinou, também os chamou. E os que os chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu entendo o tempo de Deus e se eu mergulho nele, vivendo intensamente, eu trago a certeza no meu coração que eu serei justificado, honrado, glorificado em nome de Jesus. E a graça vai acontecer. E se não aconteceu, é porque ainda não é o tempo. Se não aconteceu, é porque não é o melhor no momento. Tenho feito um exercício diário nas missas que celebro. Faço o povo de Deus estender as mãos na oração da coleta que nós falamos, quando o padre fala, logo no início da celebração, depois do ato penitencial. Fala, oremos. Aí ali tem uma oração do dia para ser proclamada, para ir para a liturgia da palavra. Eu tenho feito um exercício com o povo de Deus. Estenda a sua mão, olhe o altar, peça. Mas não peça com miséria não, peça muito. Peça a Deus, entregue, confie, reze por sua mãe, por seu pai, por seu filho, pelo desemprego, pela saúde, pelo fim da pandemia, peça tudo, com coerência, peça. Quando o povo pede, eu termino dizendo, agora repita comigo, Senhor. Senhor. Aí o povo repete, né? Senhor. Senhor. Eu te entrego tudo em tuas mãos. Eu te entrego tudo em tuas mãos. Mas que seja feito. Mas que seja feito. Não a minha. Não a minha. Mas a tua vontade. Mas a tua vontade. Assim na terra. Assim na terra. Como no céu. Como no céu. Pronto. Aí eu vou entender que no tempo de Deus... Ô Padre Bruno, tá entendendo? Essa pregação é para o Senhor. No tempo de Deus, a coisa vai acontecer. Então, em nome de Jesus, creia, o tempo de Deus está chegando, já chegou, e as graças acontecerão na tua vida. Amém. Obrigada, Padre Bruno, Amém. por essa meditação da palavra. E é duro esperar, né? Ou negocinho para tirar a gente do sério, às vezes, né? É duro para todos nós, mas a palavra de Deus vai nos ajudar. E com a graça do Espírito Santo nós vamos conseguir esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus, os direcionamentos de Deus para cada situação. Mas também não esperar parado, né? O Padre Bruno disse muito bem. Com atividade aí, tem muita coisa. Tem hora que o tempo é para a gente tirar, retirar. Então vamos ter que trabalhar, né? Vamos ter que pôr a mão na terra. Vamos pedir a graça de Deus agora. O Tiago vai nos ajudar junto com o Sapo essa música a identificar qual é a vontade de Deus para mim e para você. Você vai identificar agora. Escuta, apresenta para o Senhor tudo aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que também tem te preocupado. Mas peça ao Senhor, Senhor, ilumina meus pensamentos, meu discernimento, para eu saber qual é a tua vontade, qual o seu direcionamento. Queremos fazer a tua vontade.
Não só o que a gente acha que é bom para nós, mas aquilo que o Senhor acha que é bom para nós. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero, antes de cantar, só dizer isso, como me fez bem ouvir essa partilha do Padre Bruno e ver que a palavra de Deus às vezes é igual receitinha de bolo. Se a gente segue, é exatamente aquilo que acontece. Se Deus disse daquele jeito, naquele caminho, é para seguir por Ele. Então, enquanto o Padre Bruno partilhava, ficava isso no meu coração. Assim como, tal qual está na palavra, tal qual a gente seguir, a gente vivenciar, a gente vai realmente colher. A gente vai realmente ter os frutos daquilo que a palavra nos fala. Essa canção chama-se Tempo ao Tempo. Que ela te ajude, porque de fato a palavra de hoje fala: tudo tem o seu tempo. É preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes para vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar teu caminhar. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar teu caminhar. Ter fé, Senhor, no melhor. Queria que o Tiago repetisse essa última estrofe aí. Porque muitos estão aí estão temendo sofrer. O sofrer. O sofrimento, ele pode ser em vão, pode ser perdido, mas você pode ressignificar o seu sofrimento. E alguns estão passando pelo sofrimento para colher lá na frente. Está ganhando têmpera, está sendo purificado. Então escuta essa música e lembre agora do seu sofrimento, mas ressignifica ele, dá sentido para ele. Senhor, orienta-nos nesta manhã. Às vezes para vencer, às vezes para vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar teu caminhar. Me recordo que quando eu gravei essa música, algumas pessoas me questionaram sobre essa frase. Às vezes para vencer é preciso perder. Mas como é que eu vou ganhar se eu estou perdendo? Mas claro. É assim, a palavra de Deus também nos mostra isso. E eu me recordo inclusive do testemunho que a Valdênia trouxe ontem. Um rapaz que nos fez uma doação expressiva, né, de 25 mil reais ontem. Foi. Ele disse assim, eu tive que ligar para o Clube da Evangelização primeiro para sair de sócio, porque eu fiquei desempregado, não tinha condição de ajudar a Canção Nova. E o Padre Bruno não estava, eu conto, repito, para quem também não acompanhou. E me tocou muito porque ele disse assim, eu pedi para sair. Aí a pessoa foi super solícita, me acolheu e disse, olha, o senhor vai sair, a gente vai tirar aqui, mas a gente vai rezar pelo senhor, para que o senhor tenha um emprego, para que tudo, né, seja pródigo novamente na sua vida, se ajeite. E ele disse, aquela acolhida,
Porque ele falou, eu imaginei que ia ser como nos outros lugares. As pessoas... Insistir, né? A pessoa fala, não, fica. Não, continua. Deus vai prover na sua vida, então não sai não. Mas ele não falou, vou permanecer. Ou melhor, vou precisar sair. E depois, no tempo devido, ele voltou. Então, naquele momento, foi uma perda. Se a gente também ficasse preso só, né, naquele olhar, né? Do sofrimento. Não, ou então até mesmo, poxa, eu vou perder esse sócio agora, mas lá na frente, olha, lá na frente veio os frutos, né, e olha, dessa a força perda. também, a força da palavra também, porque o que é que a pessoa... E aí, quero agradecer aos nossos irmãos do Call Center. Sim. Proclamou uma palavra de bênção na vida dele. Porque vamos o que ela disse? Você. Não, nós acolhemos e nós vamos rezar por você. Deus vai te abençoar. Veio com recompensa, exatamente. Com certeza. E aí o olhar é esse, né? Se a gente talvez não tivesse, não soubesse perder naquele momento, a gente não ganharia na frente. E na nossa vida também é assim, né? Por vezes a gente não entende as perdas, inclusive das pessoas, dos bens, talvez do emprego, a gente não entende. É um mistério. Mas se a gente tem fé no melhor que há de vir, a gente colhe esses frutos. Aqueles que o Padre Bruno partilhou hoje, e a palavra também nos direciona sempre. Graças a Deus. Ó, o Val, eu lembrei agora, foi tão bom, Tiago, lembrar esse... Ai, é tão lindo os testemunhos que chegam aí, né, Val? E ele recebeu uma herança, né? Foi assim, né, que ele terminou contando para nós, né? Que teve ali e ele a perda dos pais, dos pais, né? Ele partilhou toda a vida dele para nós, né? No momento de dor, ele conseguiu transformar aquela dor, aquele sofrimento, ressignificar, né? Uma palavra que o Padre Bruno gosta muito, aprendi com ele. Ressignificar. Ele perdeu o pai e a mãe. E aí, no momento do inventário, quando foi fazer todos os cálculos, ele disse que recebeu tantas graças da Canção Nova, através da Canção Nova, inclusive o matrimônio, porque ele disse assim que ele queria se separar e ouvia da Canção Nova a palavra de bênção, de união, e o ensinou a restaurar o casamento. Então ele dividiu, partilhou com a paróquia dele, mas também com a Canção Nova, que também entendeu o sentido da vida, Padre. Ele entendeu que há um tempo para cada coisa, que a gente não precisa reter, né? Deus dá o necessário. Essa palavra de hoje, viu, Padre? Eu sei que você já tinha pregado, mas hoje é só para confirmar. Eu tô até calado, que eu tô mexido de erma aqui. Então deixa eu só mexer mais um pouquinho, que com o Padre Bruno, eu sou, como diz, né, a menina do testemunho, a moça dos testemunhos. Eu quero testemunhar a respeito do Padre Bruno, porque eu tive a oportunidade de morar com ele na mesma missão. Entre tantas coisas que